Amados irmãos, nós estamos juntos nesta quarta-feira, servindo e louvando a Deus. Os irmãos que podem estar conosco aqui, é uma alegria vê-los. E os irmãos que estão em casa, que o Senhor possa abençoar, né? Que o Senhor possa abençoar. Nas quartas-feiras, nós estamos estudando ainda o livro de Gênesis sob o enfoque dos 4 grandes patriarcas. Estudamos Abraão, estudamos Isaque e agora vamos estudar Jacó. Vamos investir 2 ou 3 quartas-feiras em Jacó. Creio que 2 já serão suficientes e o Senhor vai nos abençoar. E depois de estudar Jacó, virá José, e depois de José, aí a gente começa o Êxodo. Amém? Amados, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 32, nós temos um texto que cremos de todo o coração, que é um texto radicalmente importante para a compreensão da vida de Jacó, né? Aqui é aquele maravilhoso encontro que Jacó tem com exatamente o Senhor ali no local que depois ele denomina de Peniel, né? Ele denomina de Peniel. E o que eu acho interessante exatamente aqui é que o texto ele se encontra no meio da vida de Jacó, exatamente no meio de todos os acontecimentos. Ele é um texto paradigmático, um texto fundamental, um texto essencial, e nós temos uma felicidade muito grande de ter na palavra de Deus um texto como esse. E aí você vê a guinada que dá na vida deste homem grandioso chamado Jacó. Ok? Então, vamos juntos, por gentileza, abra em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. E versículo 22 até o 32. Diz assim a palavra de Deus. Convido os irmãos que estão na igreja a ficarmos de pé para lermos a palavra de Deus. Amém? Se realmente você tem algum problema físico, não há problema. Mas vamos ler a palavra de Deus. Então, assim diz em Gênesis capítulo 32. E levantou-se versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Ou seja, lutou com ele um varão a noite inteira, né? E disse, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou na junta da sua coxa, deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse, qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço, a saber o teu nome. E ele diz, por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó aquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa.
Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escondido. Senhor meu Deus, como é bom estarmos na tua casa, como é bom partilharmos a tua presença, como é bom partilharmos, Senhor, da tua palavra. Esta noite fala ao nosso coração. Nós que já estudamos Abraão, já estudamos Isaque, e agora começamos a estudar Jacó. Olha para nós com teu olhar de misericórdia, de graça, de bondade. Fala, Senhor, ao meu amado irmão, como tu falastes ao meu coração, de forma contundente, direta, objetiva, clara e maravilhosa. Abençoa todos os meus irmãos, e esta noite usa-me mais uma vez como instrumento da tua graça. Creio no teu amor, creio no teu perdão, creio no teu falar. E, Senhor, creio que esta noite é mais uma noite especial de conhecimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, conhecimento, transformação, modificação, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, que alegria estarmos juntos. Hoje nós vamos estudar Jacó. E Jacó é uma figura emblemática. Cremos que nesta quarta e na próxima conseguiremos encerrar e discernir aquilo que há de mais fundamental e importante sobre a vida de Jacó. E eu quero tomar como versículo tema desta noite exatamente o que está em Gênesis capítulo 32, ali no Val de Jaboque, exatamente o versículo de número 29. Gênesis 32, versículo 29, diz exatamente assim. Olha que lindo. Gênesis 32 e 29. Perdão, só um pouquinho, é 27. Gênesis 32 e 27. Gênesis 32 e 27. Ok? Quando você pega Gênesis 32 e 27, há uma pergunta que eu creio que mexeu com absolutamente toda a estrutura de Jacó. Jacó não esperava nunca mais na vida ouvir uma indagação como esta. E eu acho fantástico, irmãos, como Deus faz. Deus é cirúrgico, Deus é preciso, Deus é fantasticamente específico. Porque neste exato momento, quando Jacó simplesmente tem a maior bênção da sua vida, Deus, antes de conceder a ele esta grande bênção, no versículo 27, Deus pergunta: qual o teu nome? Eu creio que Jacó, nesse momento, para de lutar. Eu, pessoalmente, a Bíblia não diz, eu creio que Jacó chora copiosamente nesse momento. Eu creio, pessoalmente, que Jacó abre mão de toda a resistência e de absolutamente tudo. E, numa dificuldade muito grande, ele diz: meu nome é Jacó. O meu nome é Jacó. E aqui você tem exatamente, meu amado irmão, um dos momentos mais paradigmáticos, um dos momentos mais importantes na vida deste patriarca, quando ele diz: meu nome é Jacó. Porque eu digo que esse texto é, com certeza, o mais essencial da vida de Jacó. Eu tenho a certeza absoluta que quando Jacó ouviu exatamente essa pergunta, veio-lhe à mente todo o seu passado difícil e todo o seu passado de problemas no tocante a relacionamento. Quem é Jacó? Vamos juntos?
Eu creio que você sabe, em razão de exatamente tudo que já estudou em Gênesis. Nós estamos em Êxodo. E eu creio que você tem condições perfeitamente de se lembrar rapidamente, de forma simples, direta e objetiva, quem é Jacó. Jacó é filho de quem? Jacó é filho de Isaque com Rebeca. Jacó é produto de milagre de Deus. O pai dele já foi milagre, porque Sara, sua avó, não tinha condições de gerar uma criança. Abraão, seu avô, tinha ouvido da parte de Deus simplesmente uma promessa inacreditável. Abraão simplesmente já olha para sua esposa e vê que ela não tem mais condições nenhuma de gerar criança nenhuma. Abraão olha para si e é como se estivesse mortificado sexualmente, e Deus ainda diz, olha, vem uma criança, e é da tua mulher. Aí não é à toa que ela ri, e Cristo, para confirmar a promessa, ainda disse, e o nome vai ser Isaque, porque você sorriu. Ela na cara de pau, Sara, ainda diz, não ri. E aí Deus disse, não vem mentir, é óbvio que você sorriu. Está na cara que você sorriu. Então Isaque é esse milagre, e que quando casa tem 40 anos, e aí fica 20 anos orando por sua esposa, e Jacó, junto com seu irmão, porque eram gêmeos, Jacó e Esaú, é fruto de um grande milagre da parte de Deus. É fruto de um grande milagre da parte de Deus, porque Rebeca, mãe de Jacó e mãe de Esaú, também são o quê? São absolutamente estéreis. São estéreis. E o que eu acho lindo exatamente na vida de Jacó é que ele nasce numa marca e numa sina bem pessoal. Sai Esaú, peludo, muito cabeludo, e Jacó, para evitar esforços, ele sai agarrado literalmente no calcanhar do irmão. Então Jacó vê que o irmão está saindo, não há problema, segura no calcanhar e aproveita o impulso da montanha russa que estava acontecendo ali mesmo e já sai. Daí porque quando olharam a esperteza, a sagacidade de Jacó, colocaram seu nome Iacobe, que significa aquele que agarra, aquele que pega o calcanhar. Agora é óbvio que quando você estuda o próprio nome de Jacó, no próprio hebraico, grandes escritores dizem que também Iacobe significa que Deus proteja. Que Deus proteja. Então, é significativamente fantástico o nome. Porque, qual o nome dessa criança? Bem, o primeiro é Esaú. Esaú por quê? Porque é peludo, porque é absolutamente ruivo, é vermelho. E daí Esaú, que significa Edom, vermelho. Agora o outro não, o outro nós vamos dar um nome, é pela característica mesmo. Menino é esperto, menino é inteligente, o menino é sagaz. Nem esperou a mãe fazer força, já agarrou no calcanhar e já disse para o que veio. Já disse literalmente para o que veio, né? Isaque, ao ver aquilo, começou a rir, porque normalmente os maridos acompanhavam o parto, né? E Isaque era um homem amoroso ao extremo. Vimos isso na quarta-feira passada. Muito amoroso. E Isaque, de forma fantástica, ele simplesmente talvez tenha acompanhado e tenha visto, e tenha rido, e tenha sorrido. Mas de alguma forma o filho mais velho o atraiu, de alguma forma a força e o vigor, a beleza do filho mais velho o atrai, e não sei, alguns intérpretes dizem que Isaque, ao ver o filho mais novo pegar no calcanhar, teve por ele um certo fastio, em decorrência de tudo que aprendeu com Adão. De tudo que aprendeu com Adão. Tá? A boa e velha história de que a serpente feriria o calcanhar. Então, Adão vive 930 anos e fala disso.
E, obviamente, essa história chega a Noé. E de Noé chega a Abraão e chega a Isaac. Eu não sei se o olhar de Isaac para com Jacó foi um olhar assim meio refratário, porque lhe veio à mente este episódio. E aí, de alguma forma, ele olha de forma não tão singular para o seu filho. A Bíblia não fala isso. Alguns historiadores dizem isso, mas havia entre eles uma preferência. A mãe preferia Jacó, que estava o tempo inteiro na tenda, junto com ela, ao lado, na barra da saia da mãe, e o pai preferia Esaú, que era homem de caça, homem poderoso, homem forte, homem que saía, né? E que, de alguma forma, talvez, como falei no estudo passado aos irmãos, Isaac se projeta em Esaú, e olha para ele e vê que ele é tudo que aquele Isaac queria ser, mas não era. E aí, de alguma forma, se apega a esse filho. Mas Jacó começa a sua vida desta forma. Desta forma. Jacó, ele já tinha promessas de Deus antes de nascer. Porque no ventre da sua mãe havia uma guerra. Ou seja, Rebeca não tinha, em sua época, a possibilidade de ecografias 3D como nós temos hoje. Então ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela tinha noção de que algo estava diferente, porque na casa dela, de onde ela veio, Padã Arã, as mulheres também pariram. E ela sabia o que era parir, o que era dar luz a filhos. E eu creio que Rebeca nunca tinha visto sua mãe, sua avó, sua bisavó reclamarem de alguma coisa aqui, a não ser fatos mais simples que ela também sentiu, mas havia um problema tão sério naquela gestação que ela ora e pergunta a Deus, o que está acontecendo? E Deus responde, são 2 povos, são 2 nações. E Rebeca, o mais novo, será o maior. O mais novo vai dominar. Eu tenho um pacto com o mais novo. E o mais novo é que vai receber todo aquele conjunto de bênçãos que vem de Abraão e de Isaac. Então, Rebeca guarda isso no coração. Tal como falamos no estudo da quarta-feira passada, eu creio, a Bíblia não diz, sou eu que creio. Rebeca falou isso para Isaac. Eu creio. A Bíblia não diz nada disso, então não sai por aí dizendo que a Bíblia diz que Rebeca falou com Isaac. Só eu que creio. Eu creio que Rebeca compartilhou com Isaac. Olha, isso aqui são 2 povos, 2 nações, então Deus está cumprindo a promessa que fez ao teu pai e a você. Agora, aqui tem um problema. O primogênito não será o maior será o segundinho, Jacó. Eu creio que ela tenha conversado com Jacó. Se você não crê, não tem problema, nós vamos para o céu. Eu crendo que ela conversou, você crendo que ela não conversou. Os 2 vão para o céu, tá bom? Agora, vamos juntos. A Bíblia não relata nada sobre isso. Alguns sempre me disseram, mas no dia em que Rebeca engana, junto com Jacó, o pai, veja que ela engana. E ela poderia ter reclamado e etc. E como expliquei na aula passada, ela engana porque ela sabia do caráter forte de Isaac. Isaac era manso, mas era homem de personalidade forte. E mandou trazer, porque ia literalmente abençoar a quem? A Esaú. Por isso que ela disse, não adianta lembrar teu pai de nada, na minha maneira de ver. Não adianta lembrar teu pai do que Deus me falou e etc. Não vai acontecer, vamos tomar providência e vamos embora. E aí todo aquele engano que os irmãos já conhecem. Os 2 crescem. Os 2 têm o mesmo privilégio de estar com o vovô Abraão até os 15 anos. Abraão, Deus lhe deu a felicidade de ver os 2 garotos até os 15 anos de sua vida. Então, Esaú não tem desculpas. Esaú sabia perfeitamente o que era a primogenitura, o que era a bênção de Deus.
Não só seu pai Isaque o ensinou quanto a isso, quanto Abraão também com certeza deve ter narrado alguma coisa. E veja que Abraão morre literalmente farto de dias, com uma prosperidade muito grande, com uma vida muito boa. E ele tem então condições intelectuais, condições físicas, condições absolutamente próprias de transmitir tudo aquilo que Deus lhe tinha transmitido para Esaú e para Jacó. Tanto é que Jacó, quando se vê em momentos de aperto, meu amado irmão, engraçado isso, né? Você conhece o sujeito, é no dia do aperto, não é no dia da alegria, é no dia do aperto. Quando se vê em aperto, ele sempre, ao buscar a Deus, ele diz, olha, Deus de meus pais, de Abraão e de Isaque. Então, ele conheceu o avô, conviveu com o avô. E aqui eu concordo plenamente com os grandes historiadores, até os 15 anos. Amados irmãos, Jacó então era esse menino da promessa. Ele era esse menino da promessa. E chegou o dia de abençoar. Chegou o momento em que Isaque disse, é o momento da bênção. Isaque chama Isaque chama Esaú. Rebeca, como sempre, numa tradição fantástica, que não sei se aprendeu com a mãe ou com a sogra, estava atrás das cortinas ouvindo tudo. Sara ouviu a conversa que Abraão teve com Cristo por trás da cortina. Não sei se Rebeca, aprendendo com a sogra ou não, eu estou brincando, Rebeca, quando foi trazida, ela não conheceu a sogra, irmãos, tá bom? Então, era um costume da família deles mesmos. Sarinha já fez aquilo que a família deles lá, em Ur dos Caldeus, tinha condições de fazer, e Rebeca, obviamente, trouxe esse costume da mãe, da avó, da bisavó, porque devia ser um costume na terra dela, né? Ouvir a conversa do marido por trás dos panos. Lembre-se perfeitamente que quando Sara morre, aí Abraão vê que o filho fica muito depressivo e Abraão manda Eliezer buscar uma esposa. Então ela não conheceu a sogra, tá? A sogra não conheceu a nora, mas vinham da mesma região e parece que é um defeito de fábrica ali na família, né? A mulherada ouvir por trás das cortinas. Graças a Deus é um costume que não continua hoje. Graças a Deus é um costume que as irmãs evitam, né? Eu creio plenamente nisso. E louvado seja o nome do Senhor, né? E mesmo com a máscara eu estou vendo que você está sorrindo. Então não se entregue. Bem, voltando à matéria. Meu querido irmão, eu preciso que você compreenda algo extremamente simples. É óbvio que Rebeca queria por tudo que a palavra de Deus se cumprisse. Você não pode sacrificar Rebeca e colocá-la como o agente. Não, calma. Ela tinha ansiedade pela palavra de Deus se cumprir. Rebeca só fez o errado, no momento errado, na hora errada. Ela só fez isso. E vou provar para os irmãos no próximo estudo de quarta, que na hora H, Isaque abençoaria, não Esaú, mas Jacó. Eu tenho a prova bíblica para isso. Tá? Por quê? Porque Deus é Deus. E Deus faria Isaque trocar as mãos, como Jacó trocou as mãos quando abençoou os filhos de José. Tá? Então, não se preocupe, porque Deus é Deus. Algo aconteceria. E por causa da precipitação dessa mãe com o filho, Jacó sofreu o que não precisava sofrer. Rebeca sofreu o que não precisava sofrer.
mas está escrito na palavra de Deus para que possamos entender a palavra de Deus. Então, olha que interessante, é fundamental irmos então ao capítulo de número volte comigo, capítulo de número 27, ok? Capítulo de número 27. E aí você compreenderá porque o capítulo 29 está no centro da vida de Esaú, e de Jacó, e de Isaac. Então, o capítulo 29 é de uma importância muito grande para esses três personagens. E se sobreleva no tocante a Isaac e Esaú. E Jacó, e principalmente, obviamente, Jacó. Abra comigo em Gênesis 27. Vamos lá? Obviamente é um texto absolutamente conhecido. E quando pastora, eu creio que pastora Romênia foi quem fez a análise desse texto, ela fez uma análise muito bonita, muito bonita. Está fácil de encontrar esse texto analisado pela pastora, porque no nosso estudo diário está lá, Gênesis, são 70 e tantos arquivos, e você encontra por capítulo, tá? Fica fácil. Vamos lá. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que agora já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Então, Esaú estava com medo, Isaac estava com medo de padecer e não abençoar Esaú. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Acho que ele falou isso com entusiasmo, porque era o filho que caçava, né? Era o filho poderoso. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Mal sabia Isaque, amados irmãos, que ele ia simplesmente sobreviver a tudo e todos, e seria enterrado como seu pai, farto de dias, numa média de quase 10 anos a mais que seu pai, uma coisa assim. Depois a gente faz o cálculo, tá bom? Agora vamos juntos. E Rebeca escutou, quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca, então, planeja tudo. Você já sabe, né? Então, Rebeca falou a Jacó, seu filho, eis que eu tenho ouvido teu pai, que fala com Esaú, teu irmão, dizendo, traz a caça. Faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Então, Rebeca já jogou baixo. Eu não estou pedindo, eu estou te mandando. Você sabe quantos anos Jacó tem aqui? Porque quando você lê uma descrição dessa, parece que é um adolescente, né, que está obedecendo a mãe, né? Aula que vem eu vou te provar que ele tinha aqui 71 anos. 71 anos. Preocupa não. Vem quarta-feira, eu prometo que eu te provo. Quarta-feira que vem, Elias me prometeu que a gente já vai ter slides. E aí, no slide, eu vou te mostrar os cálculos. Bem interessante. Tá bom? Agora vamos juntos. Olha que interessante. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá. Mas, presta atenção. Peraí. Ninguém fique assim. Meu Deus do céu, mas já era velho. Meu irmão, você se lembra que Jacó morreu com 140... 140 quantos anos? 143? Tá, 140 e alguma coisa. Então ele está na flor da juventude. Por exemplo, se o indivíduo hoje vive até 80, quando está com 40, está na
na flor da juventude. Ele morre com 143, eu não estou doido. Eu acho que é. Tá? Agora, presta atenção. Então, 71 anos, ele está na flor da juventude, Ariston. Está na flor da juventude, né? Vamos lá. Pastor, essa eu quero ver, essa conta eu quero ver. Então, já estou garantindo auditório, Carlinhos, para quarta-feira que vem, né? Glória a Deus, já estou garantindo auditório. Muito bem. Como se precisasse disso, é lógico que não, né? Vamos lá. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Versículo 9. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como eu gosto. E levá-lo ao teu pai, para que coma, e para que abençoe antes da sua morte. Rapaz, olha, tome cuidado com sua esposa. Tome cuidado com sua esposa. Carlinhos é alguém que se trata muito bem, é esposa. Ariston, eu tenho cuidado da minha, Ariston. Olha, Eber, abre o olho. Cuida da tua. Eu cuido da minha, tu cuida da tua, rapaz. Vamos embora. Não vou trazer isso a público, não. Bem, então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura meu pai me apalpará e eu serei aos seus olhos enganador. Assim terei sobre mim maldição e não bênção. Não é fantástico? Olha quem é Jacó. Jacó é alguém que não tem medo de mentir. Ele tem medo de ser apanhado. Sério? Ele não tem medo de mentir, Claudentina. Ele tem medo de ser apanhado. Tem condições de uma coisa dessa? Gente, que fantástico. Eu acho fantástica a palavra de Deus. Agora vem comigo, olha. Versículo 13. A mãe, gente, esposa, meu pai eterno. A mãe tem tudo sob controle. Eu não sei se as ideias saíram na hora da cabeça de Rebeca. Mas que mulher, é um ser genial, é. Olha o que Rebeca faz. E diz sua mãe, versículo 13: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai. É mais ou menos assim, eu sei o que eu estou fazendo. Vai. Aí tudo bem. E foi. E tomou e trouxe a sua mãe. E fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Aí Rebeca, olha o que faz. Versículo 15. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Ou seja, pega a roupa dele, bota por causa do cheiro. O pai não vai ver, o pai vai pegar pelo cheiro. O pai não vai ver, vai pegar pelo tato. Como é que a gente faz para tornar Jacó peludo? Vamos lá, simples. Mãe tem solução para tudo, né? Mãe tem solução para tudo. Versículo 16. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E eu paro e penso, como é que ela fez isso? Né? Não tinha fita, não tinha durex. Mulher, quando quer, faz tudo. E rápida. Ela transforma um Jacó em Esaú. Fantástico, né? E com as peles de cabrito cobriu as mãos e o pescoço. E deu guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ela sabia fazer direitinho como o pai gostava e como o filho fazia. Irmãs, a mulher sábia com as mãos. E veio ele ao seu pai e disse. Eu posso imaginar Jacó tentando falar grosso, né? Meu pai, né?
Chega uma hora que ele fala fino. Tanto é que Esaú disse, a voz de Jacó, mas é o cheiro. E os cabelos de Esaú? Irmãos, toda atenção agora. Anote tudo que conseguir. Os irmãos que me acompanham em casa, anotem tudo que conseguir. Isso é fundamental para entender lá na frente o val de Jaboque. Vamos devagar aqui. Versículo 18. E veio ele ao seu pai e disse, meu pai. Isaque disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Quem és tu, meu filho? Qual o teu nome? Você entendeu porque Cristo, no val do Jaboque, diz, qual o teu nome? Olha que interessante. Aí ele consegue simplesmente mentir sobre o seu nome, sua identidade. Disse Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. E tenho feito como me disseste. Levanta agora, assenta, come da casa, para que a tua alma me abençoe. Ou seja, pai, vai rapidinho, porque Esaú pode estar voltando. Jogo rápido, pai. Come logo. Então disse Isaque a seu filho, como é isso que tão cedo achastes meu filho? Todo bom pilantra é muito inteligente. E Jacó, como bom pilantra, é muito inteligente. Olha o que ele faz. Ele primeiro mente para o pai. E agora simplesmente ele bota Deus na jogada. Ele coloca Deus na jogada. Gente, ó, que fantástico isso aqui. Ele diz, versículo 20. E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Pai, rolou rapidinho. O Senhor teu Deus mandou a caça ao meu encontro. E aí eu não perdi tempo. Será que Jacó, naquele momento, sentiu o peso? Porque 20 anos depois, aos 91 anos, quando ele volta para encontrar seu irmão, Deus olha para a cara dele e pergunta, qual o teu nome? Você acha que não voltou tudo isso na mente de Jacó? Você acha que dia e noite a mente de Jacó não latejava? Engana o pai, coloca Deus no meio, e não tem nem coragem de dizer meu Deus, ainda diz o teu Deus. Porque de crente Jacó tinha pouco, de servo do Altíssimo menos ainda. E o pior ainda vem. Versículo 21. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe. Sabe, meu filho, se és Esaú mesmo ou não, eu quero te apalpar. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porque suas mãos estavam cabeludas. Como as mãos de Esaú.
seu irmão, e o abençoou. E olha que interessante. E disse pela segunda vez: és tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Eu sou. Ele não já tinha sido abençoado? Não podia parar todo o problema e chorar arrependido? Mas ele de novo mente sobre a identidade. E o pior, versículo 25. Então disse: faz chegar perto de mim, para que eu coma caça, para que minha alma te abençoe. Chegou, comeu, trouxe também vinho e bebeu. E disse Isaque, seu pai: ora, chega e me beija, meu filho. E Jacó teve a coragem, irmãos, de beijar o pai. O pai queria cheirar, né? Então cheirou o cheiro das vestes e o abençoou e disse: eis que é o cheiro do meu filho, como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aqui um fato pessoal. Desde pequeno eu sempre procuro ler a Bíblia para os meus pequenos filhos, quando eram pequenos. E aí eu sempre brinco com textos bíblicos. Aprendi isso com meu avô. Então, sempre chegava em casa, encontrava o Jojo bem pequenininho, aí eu cheirava e dizia: é o cheiro da erva do campo que Deus abençoou, meu filho. Aí a primeira vez que a gente leu, ele: olha, pai, olha aqui, olha, também esse tinha pai e tinha um cheiro que Deus abençoou. Brinque com seus filhos com textos bíblicos, são fantásticos. Ele grava eternamente a palavra de Deus. Olha que interessante. E aí vem toda a bênção sobre a vida dele. Jacó mente sobre o seu nome, Jacó mente sobre a comida, Jacó mente sobre o Senhor Deus, Jacó mente novamente sobre a identidade, e depois ainda mente sobre o seu amor com aquele beijo. Beijo. Que interessante. 147 anos. Obrigado, mamãe. 147 anos. E aí o que acontece? Acontece algo fantástico. O irmão chega, fica sabendo, se revolta, pede para o pai que o pai volte atrás ou lhe dê uma bênção. O pai disse: meu filho, homem que é homem tem uma só palavra, teu irmão já levou tua bênção, a tua bênção agora é menor. E aí o irmão disse: então, tranquilo, deixa papai morrer, que eu acerto as contas com Jacó. Chega a notícia para a mãe dá um jeito do filho sumir para as terras do seu irmão em Padã Arã. E aí em Padã Arã, ele se apaixona pela prima. Se apaixona pela prima, a filha de Labão. E Labão era irmão de Rebeca. Fica doido com Raquel. E aí, você sabe que homem apaixonado é feito de gato e sapato, né? As mulheres têm um poder incomensuravelmente grande. Jacó trabalha só 7 anos pela esposa. Eu estava conversando com os filhos sobre isso e eu estava explicando. Por que ele tem que trabalhar 7 anos com a esposa? Porque na época, casar tinha a questão do dote. Então, o pai não daria a sua filha para um irresponsável, vagabundo, malandro, e que não tivesse nem onde botar a menina. Então, o que você faz? Você pergunta: vem cá, o que você faz? Eu sou isso, isso, isso.
O que você tem? Eu tenho isso, isso, isso. Então tá bom. Vê o dote da minha filha. Vê quanto ela vale. Paga. Paga. Jacó não tinha onde cair, morto. Travesseiro foi uma pedra no meio do caminho, se lembra? Mas Jacó disse, olha, eu sou trabalhador. Vou trabalhar pela menina 7 anos. E Labão enriqueceu 7 anos. Tanto é que Labão, malandro, irmão de Rebeca, no dia do casamento, empurra a filha mais velha, que é Lia. Jacó dorme à noite com Lia, mantém relações sexuais com Lia. No outro dia, quando tira o véu, vai ver que não é Lia, Raquel. Escute. Aí o que acontece? Pastor, pelo amor de Deus, como é que o indivíduo casa, dorme, e no outro dia vai descobrir quem é a mulher? Tradição da época, irmãos. Era uma tradição muito bonita, o véu da noiva. Uma coisa muito linda. Se tivermos tempo, um dia nós conversaremos e explicaremos aos irmãos como o Espírito Santo está fazendo o véu da noiva de Cristo. É uma das mensagens mais lindas que eu já vi na palavra de Deus. Ela foi pregada uma única vez por meu pai e eu tenho a sorte de ter tudo anotado. Tá? É linda essa mensagem. Ainda estarei para os irmãos. E aí fica fácil compreender. No dia de hoje, obviamente eu sei que ali está, ali está, ali está, ali está, ali está. Não tem erro. Eu sei quem é cada um dos irmãos, mesmo com a máscara aqui dentro. Mas se eu não conhecesse os irmãos, dificilmente eu diria quem é quem. E o véu da noiva era algo lindo na época de Jacó. Era um símbolo da pureza. E você tinha e mantinha as relações sexuais com sua esposa e via a face da sua esposa no outro dia. E daí um problema sério, hein? Pelos costumes na época, se a face dela não fosse boa com o seu lado, você estava arrebentado. Porque você não trouxe o devido prazer à sua esposa. Mas se ela acordasse cantando, sorrindo e feliz, você era um homem em tanto, porque trouxe exatamente a felicidade para a sua esposa. Inclusive havia uma regra que nós vamos estudar em Levítico muito interessante. Quando o indivíduo chegava no outro dia e dizia, vai morrer porque não é virgem. O que a menina fazia? A menina pegava o lençol com exatamente o sangue de sua virgindade, em razão do ímen ser rompido, e aí tem o sangue, e levava e conseguia provar a sua o quê? A sua honestidade. A sua honestidade. E alguns intérpretes dizem que se o marido fizesse isso, ela não tirava o véu até provar a sua inocência. Porque aí ela passaria a ter o direito a novas núpcias. E o véu protegeria a inocência dela. É uma coisa muito bonita. Então, não tem como, irmãos, não tem como Jacó realmente ver que foi enganado. Só no outro dia que ele vê a cara da esposa cantando feliz, é que imediatamente ele viu o problema. E aí ele é enganado. E ele olha para Labão e ele diz, que palhaçada é essa? Labão diz, epa, peraí, tu está na minha terra. Na minha terra, minhas leis. E aqui vai embora antes a mais velha. Para a mais nova casar, a mais velha tem que ir antes. Quer a mais nova? Trabalha mais 7 anos. Só que eu vou te dar uma colher de chá. Vou deixar você ter a mais velha e a mais nova antes do tempo. Fica uma semana, que é a semana de alegria da mais velha, porque ainda tinha isso. A mulher tinha o direito de, durante uma semana, desfrutar do marido dela. Com toda alegria. Meu Deus do céu, a menina se preservou até ali. E aí depois, no momento melhor da vida, não tem? Não, tem, uma semana. Israel é que foi fantástico e permitiu ao marido casado ficar 1 ano
sem ir para as guerras e para o exército, para satisfazer a esposa. Porque se depois de 1 ano tu não consegue levar a esposa a um orgasmo, meu amigo, tu é ruim demais. Tu é ruim demais. 1 ano para conseguir levar a esposa a ter alegria sexual. Não é possível. E ainda dizem que a lei era injusta. Gente, quando a gente estudar Deuteronômio e estudar Levítico, vai ser fantástico. Jacó podia dizer alguma coisa para o sogro? Não. Porque aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Aí, depois que ele trabalhou 14 anos de graça para o sogro, que o sogro enriqueceu, porque Jacó tinha a bênção de quem? De Abraão e de Isaque. Aí ele olha para o sogro e diz, estou sartando fora. O sogro diz, não, meu filho, vem cá, fica perto do papai. Fica perto do papai. Cuidado com o sogro, hein? Abre o olho com o sogro. Fica perto do papai. Aí o que acontece? Imediatamente, o sogro diz, vamos estabelecer um salário para você. Você vai começar a ganhar pelo trabalho. Irmãos, o sogro era tão gente boa que mudou o salário de Jacó 10 vezes. 10 vezes. Porque Jacó cuidava do que era do sogro e cuidava do que era dele, e Deus abençoava muito mais o que era dele. Tudo bem, Jacó tinha artimanha, Jacó tinha técnica de produção agropastoril. Então Jacó tinha os seus métodos de ter mais ovelhas que o sogro. Mas qual o problema de Jacó ser inteligente? Qual o problema de Jacó ser fantasticamente inteligente? 6 anos passaram e Jacó disse, não aguento mais. Jacó estava tão rico, em 6 anos de trabalho e de salário, com mudança de salário 10 vezes para passar a perna nele, ele estava tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que Labão já estava olhando para ele com raiva. E olha que ele cuidava do que Labão tinha. Labão olhando para ele com raiva. Os filhos de Labão, ou seja, os cunhados olhando para ele com raiva. Todo mundo olhando para ele com raiva. Ele se manda. Vai embora furtivamente. E é interessante quando ele fala com as esposas, as próprias filhas de Labão dizem o seguinte, olha, papai não é flor que se cheire, e papai já te enganou muitas vezes, a gente não aguenta mais viver aqui, vamos embora. E aí ele volta. A família dele, uma família exemplar. Absolutamente exemplar. Primeiro 2 esposas. Aí, com a primeira esposa, Lia, ele tem simplesmente os seguintes filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná. E com a serva de Lia, porque quando ela não pode mais dar filho, pegou a serva e botou para procriar com o marido, Gade e Azer. Raquel, a esposa querida, de vez em quando olhava para a cara dele e dizia assim, por que você não me dá filhos? Você já imaginou o que é trabalhar manhã, tarde e noite, loucamente, com um patrão como Labão, e simplesmente ainda chegar em casa, ainda ter briga das 2 mulheres, uma rindo da cara da outra porque a outra não tinha filhos? A ponto de Jacó dizer, vem cá, você está achando que eu sou Deus? Quem não te deu filho foi Deus. Jacó vem acabado do trabalho, porque agora está trabalhando para ele e para Labão. E segundo o que ele fala com Labão, no dia que os dois se encontram, ele disse, rapaz, olha, eu não dormia à noite, eu não dormia de manhã, eu trabalhava manhã, tarde e noite, todos os dias, tudo. O lobo comia a ovelha, eu tinha que dar da minha para você. Vinha um leão e levava, eu tinha que dar. O que se perdia, eu tinha que dar. Você era o patrão mais desgraçado que se podia ter na face da terra. Ele fala isso para ele. Joga na cara dele. E Labão não pode fazer nada.
Você já imaginou o que é trabalhar loucamente, um rito de produção maluco, e simplesmente quando você chega em casa, mais ou menos 8h30, 9 horas da noite, como ele chegava, cansado, aí vem Lia dizendo, hoje você é meu. Hoje você é meu, porque eu te comprei, eu peguei uma frutazinha, alguns dizem que era fruta, outros dizem que não era, que é afrodisíaca, e eu dei para Raquel, porque Rubens conseguiu, e hoje à noite você é meu. Tu já imaginou você chegar em casa, arrebentado, e ainda tem uma guerra interna dentro de casa, entre as suas duas mulheres, com mais duas de sobra? Quer dizer, o lar era local de paz. O que acontece com o pobre? Era o local onde ele não queria estar. Meu Deus do céu. A gente colhe aquilo que o quê? Planta. Muito obrigado, irmãos. Olha que interessante. Acho fantástico isso. Porque mesmo assim, ele ainda escuta a voz de Deus. Até os 71 anos, nada de voz de Deus na vida dele. Ele conhecia o Deus de Abraão e de Isaac. Aí ele fica 20 anos nessa agonia com o sogro. Aí ele ouve a voz de Deus. Antes de chegar, ele vê uma escada e ele ouve a voz de Deus. E na segunda vez Deus diz, agora volta. Agora volta. Ele está riquíssimo. Ele tem que vir de Padã Arã até Canaã. Para encontrar quem disse que ia matá-lo. Você quer uma vida mais fantástica que essa? Quer uma vida mais tranquila que essa? Quer uma vida mais extraordinária que essa? Precisava Jacó passar por tudo isso. Precisava passar por tudo isso. Aí no retorno, o desespero. Chega a notícia. Teu irmão está vindo com... Adivinha quantos? Todos homens de guerra. Ele disse, bem, é agora. Deixa eu pelo menos fazer um cálculo. Dividindo para cá, para lá ovelhas, bois para cá, cabra para cá. Se ele pegar essa galera, essa foge. Vai na frente quem? Vai na frente os filhos de... Aqui atrás comigo, Josézinho, porque ainda não tinha Benjamim. Aqui atrás comigo, Josézinho, Raquel, qualquer coisa dá tempo de correr. E aí chegou o dia em que Deus encontra Jacó. E Deus indaga a ele o seguinte: qual é o teu nome? Quem é você? Na hora, com certeza, a Bíblia não fala, mas na hora vem na mente dele. O dia em que o pai perguntou, qual o teu nome? E na hora vem todo o passado diante dele. E ele luta com Deus. E Deus diz, teu nome agora não é mais Jacó. Teu nome agora é Israel. Sabe o que significou isso, irmãos? Significou algo extremamente simples. Deus estava dizendo àquele homem, está tudo começando. Está tudo começando. Eu te dou um novo início.
te abro novas possibilidades. Está tudo absolutamente reiniciando. E agora você tem um novo nome. Porque finalmente você admitiu quem você é. Você admitiu pela primeira vez que você é Jacó. E Deus o transforma. Escute. É incrível que a mesma coisa acontece conosco, né? A gente vem de tropeço em tropeço, a gente vem de queda em queda, a gente vem de erro em erro, a gente vem de confusão de vida complexa, a gente vem de casa toda destruída, a gente vem de vida absolutamente arrebentada. Mas é fantástico que Deus diz: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi vocês. E Ele vem com seu amor, com sua graça, nos encontra no Val de Jaboque, indaga nosso nome, indaga nossa identidade, nos faz querer dizer quem na verdade nós somos. E no dia em que isso acontece, Ele troca o nosso nome, nos dá uma nova identidade, nos dá uma nova vida, nos dá um novo começo. Isso não indica que você se livre das consequências do que fez antes. É isso que vamos ver na próxima aula. Mas agora Deus possibilita que Jacó se transforme em Israel. E ao final da sua vida, seja profeta de Deus. Você já viu como termina os dias de Jacó? Ele termina olhando para cada um dos seus filhos e dizendo o que ia acontecer. Só Deus transforma alguém tão liso em um profeta dele. Só Deus. Então, quando nós, no início do estudo, lemos no Val do Jaboque, Deus olhando para Jacó e dizendo: qual o teu nome? Deus estava simplesmente pegando aquele homem e virando de avesso. E Jacó sai dali uma noite inteira brigando com o Senhor, cabelo desgrenhado, olho fundo, mancando, e vai se encontrar com Esaú. E mal sabia que os milagres na vida dele tinham começado passo a passo, porque o irmão que vinha destruí-lo o beijou e o abraçou. Mas isso é para a semana que vem. Fique hoje com a pergunta: qual o teu nome? Senhor meu Deus, Tu és Deus de graça e de misericórdia. Como Jacó é um signo fantástico, um protótipo enorme, exatamente, ó Deus, de como era a nossa vida. Como éramos cada um de nós. Quem na verdade nós éramos. Como existíamos, ó Deus. Senhor, que dia glorioso quando Tu perguntastes a cada um de nós qual o Teu nome. E a máscara caiu. E a pretensão caiu. E a vida fingida caiu. E nós olhamos para a cruz e vimos que na verdade nosso nome era pecadores, destituídos da Tua glória, e com todo o direito Teu e justiça Tua, indo para o inferno. Mas Tu és Deus que troca nomes. Tu és Deus que troca vidas. Tu és Deus que muda destinos.
Tu és Deus que recompõe, refaz, realiza. Tu és Deus que dá um novo começo para todos. E eu te louvo pelo dia em que tu me encontrastes e me tirastes do pecado e me destes a chance de recomeçar. Senhor, se alguma pessoa me escuta esta noite e sente, ó Deus, que é o momento do reinício, sim, o Senhor está aqui, entregue o teu coração agora para o Senhor. Ele pergunta qual o teu nome. E o Senhor quer te abençoar agora, ó Deus. Tem misericórdia dessa vida, desta alma, deste coração, deste ser. E troca, Senhor, muda para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.